começar. Amém? Boa noite. Eu quero deixar aqui alguns avisos. O primeiro aviso é que amanhã é o culto rosa. Amém? Simplesmente porque você é mulher. Amém? Então nós estaremos aqui amanhã desfrutando da presença de Deus, da comunhão do Senhor, desfrutando de uma palavra específica para nós mulheres dessa geração. Amém? E no próximo sábado, queridos, acontecerá o Gera Clamor. O Gera Clamor foi algo que Deus colocou no nosso coração no final do ano passado. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, foi me conduzindo, mostrando a necessidade da igreja de Deus clamar, profetizar, liberar palavras proféticas sobre a nossa terra, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Então eu quero convocar todos os pais, todas as mães, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os homens e mulheres que têm um desejo ardente de ver a terra do Senhor, a igreja do Senhor sendo mobilizada e recebendo autoridade nesses últimos tempos para avançarmos e conquistarmos territórios em todos os sentidos. Eu quero mobilizar você que deseja ver algo espiritual, algo acontecer na sua vida no mundo espiritual e trazendo esse fruto para a sua vida natural. Então nós vamos estar aqui no dia 11 de maio, no próximo sábado, das 9 da manhã até o meio-dia. Nós vamos estar aqui em jejum, nós vamos levantar um clamor. O Senhor tem conduzido de forma tão linda a programação. Ele tem nos mostrado os versículos, a palavra que Ele quer trazer para a igreja dele. Então, por favor, venha, os intercessores, diáconos, ministérios de louvor, todos que fazem parte de um ministério. Não é convite, é uma convocação. Amém? E os irmãos, todos os outros irmãos, por favor, estejam aqui para nós vamos guerrear pelos nossos filhos, pela nossa cidade, pela nossa família. Amém? E eu quero também estar lembrando a todos do aniversário da igreja, que vai acontecer então no dia 26 e 25 e 26 de maio, no sábado e no domingo. Nós teremos a presença do pastor Paulo César e da esposa dele, a Deise Valadão. E vai ser uma bênção. O pastor Paulo César, um homem de Deus, um homem tão abençoado, um homem tão cheio de sabedoria, vai estar aqui conosco, amém? Nesse final de semana. E nós vamos celebrar os 6 anos da nossa igreja. E é você que faz aniversário, amém? Confira as novidades no site, entre no site todos os dias, confira as novidades. Se você vê que não está atualizado, você cobra, tá? Cobra o Essilon, cobra o Valdir, cobra o Joander. Você pode cobrar o irmão. A pastora falou que ia dar um aviso lá, mas não estou vendo aqui no site. Mas em cima deles, você é igreja, vocês podem mudar a autonomia. Que vocês, irmão, a informação lá do site, cadê? Amém, igreja? Então vocês podem acessar o site para pegar mais informações. Glória a Deus. Culto rosa amanhã, mulheres. Nós contamos com vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, tá fraco. Você veio aqui no culto de milagres, você veio para uma campanha, se chama Impossível, mas Deus pode. Então você tem que demonstrar a sua fé. Paulo disse, ó, criem, por isso que falei. Então nós falamos como Deus fala, nós somos filhos de Deus, falamos com voz de rebate, voz de muitas águas, nós profetizamos com autoridade, amém? Você quer ter uma autoridade? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, uma autoridade espiritual. Eu sou um homem e uma mulher de fé que tem poder na palavra e pela palavra de Deus declarar o impossível, amém? Então, quem crê que milagres não
para o Senhor. Aleluia. Queridos, nós estamos nessa campanha e essa é a 5ª semana e nós temos visto assim, tantos milagres acontecerem, temos ouvido tantas provisões do Senhor nesse tempo e Deus, Ele não para. Jesus ele disse: olha, eu trabalho, porque o meu Pai trabalha até agora. E Deus ele não para de trabalhar. E Deus ele prometeu que vai trabalhar em favor daqueles que nele confiam. Tem alguém que confia no Senhor ali? Então Deus está trabalhando nesse exato momento com a sua vida, em favor da sua vida. E se eu fosse você, eu ficava ligado aqui. Não deixava nada tirar a sua atenção, não deixava nada tirar o seu foco daquilo que Deus quer para você nesta noite. Cada porção que Deus tem distribuído, tem liberado aqui nessas semanas, é para o fortalecimento da sua fé. Amém? Olha para o irmão, para a irmã que está do seu lado, diga assim: seja fortalecido na sua fé, em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ministrar uma palavra de esperança. A palavra é esperança, de esperança. Deus falou muito no meu coração sobre isso, sobre a esperança, porque se nós perdermos a esperança, nós morremos. Se eu e você perdermos a esperança, nós estamos fadados à morte, nós estamos fadados a morrer, nós estamos fadados a estagnar, a parar. E a esperança é que nutre o ser humano, nutre o homem e a mulher em continuar caminhando. A esperança é que nos impulsiona, é que nos leva a caminhar e viver. Amém? Amém. E a esperança que nós temos não é uma esperança simplesmente no homem, a esperança que nós temos não é simplesmente num regime político. A nossa esperança não está, sabe, na carne. A nossa esperança não está nos bens que nós possuímos. A nossa esperança está no Senhor. Amém? Diga: a minha esperança. Diga com voz muitas águas: a minha esperança está no Senhor. Ele fez os céus e a terra. Agora preste atenção aqui comigo. Se esse Deus que você crê, que eu creio, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele fez os céus e a terra, que Ele não farei por você. Porque Ele não farei por você, querido. Só que aonde está o nosso coração? A pergunta é essa: aonde nós temos depositado a nossa esperança? Às vezes nós perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Será que Deus não está perguntando para você muitas vezes aonde você está? Aonde você tem andado? Então, é uma reflexão que nós vamos fazer essa noite, e eu tenho certeza que essa palavra, a palavra de Deus, ela vai gerar fé no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa fé. Tem pessoas que falam assim: eu quero ter tanta fé, eu quero ter mais fé, mas a fé ela só vem de uma forma: pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você se fecha ao ouvir a palavra de Deus, você não aumenta a sua fé. Aliás, a sua fé vai minguando, a sua esperança vai minguando. É por isso que tem muita gente desesperada, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe com o que contar. Por quê? Porque não tem depositado a sua esperança no Senhor, não tem dado ouvido a palavra, não tem nutrido a sua fé no Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Romanos. E é tão interessante que a carta de Paulo aos Romanos foi exatamente a que impactou Martinho, Lutero, para que ele pudesse ter os seus olhos espirituais abertos e ter feito ali, ou ter começado a chamada Reforma Protestante. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela fala muito de fé, ela fala muito de esperança, ela fala de salvação. E não foi à toa que nessa campanha, se você esteve aqui nas 5 semanas, se você esteve
acompanhando ainda aqui pela internet, pelos cultos gravados, você pode perceber que várias referências que nós fizemos aqui remontava Romanos. A pastora pregou citando Romanos. O dia que o Douglas pregou foi quinta passada, né? Ele pregou citando também esse texto. E hoje nós vamos dar uma pincelada aqui na parte desse texto que está em Romanos, no capítulo de número 4. Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4 está falando de Abraão, falando que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. E aí no capítulo 4, verso 17 está escrito: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Olha que coisa linda. O Deus que vivifica os mortos. Digo, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Tremendo, não é? Aí no verso 18, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém? Até aí, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que vivifica os mortos, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Nós estamos numa campanha do impossível, nós estamos na campanha daquelas coisas que nós não estamos vendo, nós estamos numa campanha daquelas coisas que nós estamos esperando. Ou seja, eu e você somos abastecidos, eu e você somos levantados, eu e você somos impulsionados a participarmos dessa campanha, a virmos à igreja, a buscarmos a palavra de Deus, porque nós temos uma esperança. Diga, eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança. E é tão interessante que Paulo, no capítulo 4, ele não toma ninguém menos do que Abraão, que é considerado o pai da fé. E ele conta a história de Abraão para dizer que ele foi justificado não pelas obras que ele fez, mas foi justificado pela fé. Tanto que nesse mesmo livro diz, né, na Bíblia diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão creu, Abraão teve esperança, até mesmo quando ela não existia. Olha só que interessante, você está aqui hoje, deve estar falando assim, pastor, mas a minha esperança, ela está se esvaindo. O tempo está passando, como de Abraão passava, para ele passava o tempo. O tempo da velhice, sem ter o filho da promessa, e o tempo era contra Abraão, contra Sara. Mas preste atenção, talvez você diga, o pastor tem esperado tanto tempo, eu tenho, confiado por muito tempo, mas a cada dia que passa parece que estou mais distante, parece que eu estou, mais fraco, porque eu não consigo mais sustentar a minha esperança. E aí vem o primeiro alerta para a igreja que crê. Tem uma igreja que crê aqui nessa noite? Não creu, ele é o pai de muitas nações, ele é o nosso pai, assim, vamos dizer assim, por causa da geração dele, né, veio Jesus, e em Jesus nós passamos a ser enxertados na descendência dele, por isso que ele foi pai de muitas nações. Mas preste atenção, Abraão ele teve que crer contra a esperança. Será que você pode pensar hoje algo que você está dizendo assim, não tem mais esperança? Será que hoje você pode olhar para um cenário, uma situação na sua vida
olha e fala assim: não há esperança, não tem expectativa. Será que você pode verificar alguma coisa nesse sentido? E exatamente aí, então, que Deus nos levanta para crer contra a esperança. É exatamente ali que Deus faz brotar dentro de nós uma esperança que ela não se confunde. Porque a esperança do mundo, o mundo tem esperança? Tem esperança naquilo que eu já falei, no governo que muda, nos bens que tem, nos títulos que possui, no conhecimento, da ciência. Tem esperança em alguma coisa que não as coisas de Deus. Mas você e eu que somos povo de Deus, somos descendência de Abraão, nós temos que crer para ver a glória de Deus. Nós temos que fazer brotar dentro de nós, ainda que a esperança esteja ali tão pequena, mas nós temos que sustentar essa esperança com a palavra de Deus. Se eu fosse você, dava pelo menos um amém. Então, você vai pegar exatamente isso. Nós estamos profetizando aqui nessas 5 semanas. É o impossível que Deus quer fazer. Deus operou o impossível na vida de Abraão, Ele vai operar o impossível na sua vida. Deus operou o milagre na vida de Abraão e Sara, Ele vai fazer isso também na sua casa. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Pai de muitas nações, um homem que não tinha filho, foi chamado de pai de muitas nações. O nome dele foi trocado por pai de muitas nações antes mesmo dele ser. Por quê? Porque o Deus que ele cria, ele vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Alguém crê no Deus de Abraão aí? Então ele vai também fazer vivificar aquilo que está morto. Quem sabe a sua esperança está quase morta, ou está morta. Quem sabe uma situação que você já está sepultando ali, e aí Deus vai chamar a existência, porque Ele traz à existência aquilo que não existe e vivifica os mortos. Queridos, aí Paulo continua, e é tão interessante que quando nós olhamos para essa palavra esperança, que é o que nos move, é o que nos faz levantar da cama de manhã, é o que nos faz sair para trabalhar, é o que nos faz viver. Como eu disse, sem ela nós morremos. Nós vemos que existe uma esperança que não se confunde, uma esperança que ela traz uma paz com Deus, ela traz uma tranquilidade mesmo em meio a tantas situações adversas. E essa esperança, Paulo continua no capítulo 5, dizendo o seguinte, Romanos 5, no verso 1, ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na o quê? E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. Então preste atenção, querido. Se você está passando tribulação, querido, você está no processo que Deus também usa para que nós possamos dar glória a Ele. Pastor, eu vou dar glória a Deus pelo infortúnio da minha vida. Não, eu vou dar glória porque eu já sei o final da história, porque Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória sobre essa tribulação, porque a tribulação que eu posso me gloriar por intermédio de quem obtivemos acesso igual pela fé, ou seja, a esperança da glória de Deus. Eu tenho sempre esperança da glória de Deus na minha casa, eu tenho sempre esperança da glória de Deus na minha família, eu tenho sempre esperança da glória de Deus no meu trabalho, eu tenho sempre esperança da glória de Deus sobre o meu esposo, sobre o meu filho,
sobre a libertação, sobre a salvação. Eu tenho sempre esperança. Eu tenho sempre esperança. Mas eu estou passando tribulação. Eu estou passando por perseguição. Estou passando por um momento difícil na minha vida. Eu vou parar de dar glória a Deus? Eu vou parar de exaltar o nome do Senhor? Sabe, quando nós paramos, nós fazemos tudo que o diabo quer. Quando nós paramos de abrir a nossa boca para glorificar o Senhor, nós fazemos tudo aquilo que o diabo quer. E mesmo na tribulação você pode dar glória a Deus, porque Abraão ele fez isso. Mesmo quando ele teve que crer contra a esperança, mesmo quando tudo dizia não, mesmo quando não havia esperança, mesmo quando a avançada idade ia trazendo ali aquele peso de que não ia acontecer, a Bíblia diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. A Bíblia diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. E é exatamente isso que faz diferença. É isso que faz diferença entre muitas pessoas que você olha, a pessoa não sabe para onde ir, não sabe para quem ir, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe de nada, mas exatamente porque ela não tem crido. Porque isso é que faz diferença com o que serve e o que não serve, é aquele que crê e o que não crê. Quando eu creio, eu vou servir ao Senhor, independentemente da circunstância que eu estou vivendo. E eu quero te convidar nesta noite a entender exatamente esse processo de Deus. A palavra esperança, nesse contexto de Paulo, de Romanos, Paulo traz no capítulo 5, é a quarta etapa do processo. Diga, a quarta etapa do processo. Às vezes você está passando pela tribulação, então é o primeiro estágio. Mas a Bíblia diz na sequência, no verso 3, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação para mim e para você, quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Então a tribulação para mim e para você, crente, produz para nós perseverança. Só é perseverante aquele que tem que crer com esperança. Só é perseverante aquele que tem alguma coisa diversa. Só é perseverante aquele que vai, às vezes, no sentido contrário, quando o vento sopra contrário. Só tem perseverança aquele que tem uma situação que ainda não foi resolvida, mas ele persevera. Então a tribulação para nós é o primeiro estágio. O segundo estágio é a perseverança. Porque a Bíblia diz: a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Esperança, experiência. Queridos, já pensou? Nós não teríamos testemunho nessa igreja, nós não teríamos testemunho de crente. Se o crente não passasse ali uma tribulação, se o crente não passasse ali uma aflição, se o crente não passasse ali o que o próprio Jesus disse, essa aflição que no mundo nós temos, se o crente não fosse experimentado, se o crente não fosse provado, se o crente não fosse tentado, o que ele faria? Ele falaria: ah, eu estou perseverando em quê? Você não está passando por nenhuma luta. Qual experiência que eu teria para contar? Nenhuma. Mas aqueles que passam por tribulação, aquele que passa por aflição, e eu quero falar isso aqui em Jesus, todos nós passamos por aflição nesse mundo. Então aquele que passa, mas ele persevera. Aquela perseverança vai gerar nele o testemunho. Vai gerar na sua vida um testemunho. Vai gerar na sua vida uma experiência. Vai gerar na sua vida, sabe, algo para você contar e compartilhar. Algo para vir envolver, atrair as pessoas que estão à sua volta. Quando você abre a sua boca e conta o seu testemunho, quando você abre a sua boca e fala: olha, eu estou esperando, eu estou confiando, eu estou passando a prova, eu estou passando a tribulação, mas eu tenho crido nele, e eu estou bem certo que ele é poderoso para fazer, ou para guardar o meu tesouro até o último dia, até o dia final. Você crê nisso? Você está bem certo que Deus é poderoso para
fácil? Não. É impossível. Para o que cabe a nós não é impossível. O que cabe a nós, a primeira mensagem dessa campanha, o que é possível, faça. Deus está esperando que você faça. Deus está esperando que você passe pela tribulação perseverante. Deus está esperando que você passe pela tribulação perseverante, tendo experiência para contar. Deus está esperando que você não abra sua boca para murmurar, mas para falar da glória de Deus na sua vida. Deus está esperando que você passe a aflição que nesse mundo nós temos, você tenha perseverança e na hora do seu testemunho, você não empreste a boca para o inimigo, mas você possa contar exatamente a vitória que já está proposta para você. É bom cantar depois e dançar depois que nós atravessamos o mar. Miriam, juntamente com aquele povo que atravessou o mar vermelho, cantou e dançou depois de atravessar o mar. Glória a Deus, é muito bom. Depois da vitória você deve dançar, cantar. Mas eu também quero te convidar, igreja, ousada, entregue para o Senhor, para cantar e dançar antes da atravessar o mar. Isso apraz o coração de Deus. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Ele faz isso em nome de Jesus. Faz isso. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Enquanto você, se abater, enquanto você se desfalecer, enquanto você se prostrar diante das circunstâncias e você deixar que a sua esperança vá pelo ralo adentro, e você, às vezes, ao invés de você glorificar, você começa a murmurar, então você não vai ter forças para continuar. Mas Deus quer que você tenha força para chegar até o fim. E Ele está torcendo por você. E Ele está dizendo todos os dias: vai, meu filho, persevera. Vai, meu filho, passa essa luta agora, passa essa tribulação, persevera. Tenha experiência comigo. E tenha esperança. Esperança, diga esperança. Diga eu tenho esperança. Diga assim, não na carne, não no braço. Eu tenho esperança no Senhor. Amém? Então, queridos, tribulação produz a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. É tão interessante quando nós olhamos para esse texto e vemos ainda Paulo continuando aqui no verso 5, dizendo: ora, a esperança, diga a esperança, não confunde. A esperança não confunde, queridos. Pessoas ficam confundidas porque não têm esperança. Pessoas ficam aí como uma barata tonta porque não têm esperança no Senhor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Então, aquele que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, essa esperança ela não te deixa confundir. Essa esperança não te deixa assim, desesperado. Essa esperança não te deixa, não. Ainda que ela seja pequena, ainda que ela esteja se esvaindo, você vai crer com esperança e vai ver o milagre acontecer na sua vida em nome de Jesus. Mas esperança é algo, queridos, que passa então por esse processo. Não quebre o processo de Deus na sua vida. Não quebre o processo de Deus na sua vida. Se há um ciclo a ser vencido, se há um ciclo a ser passado, então não quebre esse ciclo. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Porque agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus estiver agindo em seu favor, se Deus for por nós, quem será contra nós? Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu como promessa, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus testificou na palavra dele a seu respeito, passe o que passar,
viva o que viver, Deus, Ele vela pela sua palavra. Basta cada um de nós esperar confiantemente no Senhor. Isso é ter esperança. Sabe, a esperança, querido, é algo que nós nutrimos através da palavra de Deus. A esperança é algo que nós nutrimos através da nossa vida com Deus. A esperança é algo que nós nutrimos com as nossas experiências que nós temos com Deus. A esperança é algo que nós nutrimos na nossa perseverança a cada dia, a cada luta, a cada prova. A esperança, ela não se confunde para nós. Mas sabe, eu tenho aprendido nessa minha jornada, e por isso também Deus colocou essa palavra nos meus lábios para compartilhar com você. Que às vezes nós perdemos a esperança, não é porque nós não estamos vendo a coisa acontecer. Às vezes nós perdemos a esperança, não é porque, sabe, nós estamos desacreditando do poder de Deus propriamente dito. Muitas vezes nós estamos perdendo a esperança porque nós não temos trazido a nossa mente, ao nosso pensamento, ao nosso coração, o que verdadeiramente nos dá esperança. O que eu quero falar com isso? É porque nós temos ocupado muitas vezes o nosso tempo trazendo à nossa mente, ao nosso coração, coisas que não trazem esperança. Quer ver um exemplo? Às vezes nós, de manhã, a primeira coisa que nós fazemos é ligar a televisão. Ligamos naqueles programas que vão mostrar uma série de tragédias, uma série de atrocidades, uma série de situações, sabe, avassaladoras que acontecem na sociedade. Ao invés de você ir lá pegar a sua Bíblia e separar um tempo de devocional com Deus, orar, ler a palavra, buscar a vontade de Deus, você vai e liga ali e fica se abastecendo daquilo lá, na sua mente e no seu coração. Às vezes você sai e fala: Deus me abençoe nesse dia, e sai e vai para o seu trabalho. Aí lá no seu trabalho, ao invés de você começar, pastor, mas eu tenho que trabalhar, não posso ficar orando, mas começar a orar em espírito. Faz o que você deve fazer com excelência, mas começa a orar em espírito, pedindo a Deus: Deus, renova o meu pensamento, não me deixe, pensar coisa que não deve, não me deixe ficar ali na roda dos escarnecedores, que eu possa influenciar, não ser influenciado, que eu possa ser sal da terra, luz do mundo. O Senhor me fortalece agora. E às vezes nós não fazemos isso, nós entramos na roda do escarnecedor, para falar mal às vezes do chefe, para falar mal do salário, para falar mal das condições de trabalho. Isso não gera esperança na sua vida, não gera. Aí muitas vezes, quando nós voltamos para a nossa casa, e às vezes nós estamos com um quadro difícil ainda na nossa casa, um quadro familiar, conjugal, com os filhos não sei. E aí, diante daquela situação, ao invés de eu confessar, de eu declarar, como Abraão fez, eu poder não duvidar da promessa de Deus, mas pela fé me fortalecer, dando glória a Deus. Deus, eu te dou glória pela minha família, eu te dou glória pelo meu esposo, eu te dou glória pela minha esposa, eu te dou glória pelo meu filho, eu te dou glória por isso, por aquilo, e começar a declarar, dando glória a Deus, se fortalecendo, dando glória a Deus. Às vezes eu já começo a brigar, eu já começo a discutir, eu já começo a emprestar a boca para o inimigo, eu começo a emprestar a boca para Satanás. Isso não traz esperança, isso não traz esperança. E aí eu quero que você viaje comigo no texto do Velho Testamento, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Verso de número 21. Quem achou, diga amém. Lamentações 3, 21 diz assim: quero trazer à memória
me pode dar? Quero trazer a memória o que me pode dar? Esperança. Diga, eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. O que me pode dar? O que me pode dar? Esperança. Esperança. Então, o que vai te trazer esperança, você pode ter certeza que não são as coisas desse mundo. Não é a novela. Não, crente não vê novela, não são programas, sabe, de morte, não são gritarias, não são blasfêmias, não são, sabe, situações que você está sendo guiado pelas suas vistas, mas o que te traz, o que te dá e traz a esperança, a sua memória, é a palavra de Deus. Sabe, você deve buscar a palavra de Deus mais do que tudo. E nessa campanha nós temos profetizado a vitória, mas a vitória não vem senão pela palavra de Deus. Porque a sua fé, para crer contra a esperança, ela só vai vir através da palavra de Deus. Então não adianta insistir se não for pela palavra. Se você é um crente ocasional, passa a ser um crente de verdade. Não vá buscar Deus só com uma coisa aberta, não. Pega essa palavra, compra essa palavra. E aí vai dar certo. Tem gente que fala assim, mas por que está dando certo a vida do fulano do teu plano? Você vai olhar lá, é porque ele está buscando a palavra. O salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o que vai lá de vez em quando, é o que habita no esconderijo, é o que está na presença de Deus, é o que está ali comendo a palavra de Deus, é o que se propõe estar na presença do Senhor, independentemente do que estiver acontecendo. E quantos de nós, às vezes a gente fica quase que barganhando isso é negociável, querido. Sabe, permanecer na presença de Deus é questão de vida ou morte. Porque se eu permaneço na presença de Deus, se eu passo a trazer a minha memória que me dá esperança através da palavra de Deus, eu tenho esperança e eu não morro. A pessoa que não tem esperança, ela está prestes a morrer. A pessoa que não tem esperança, ela está prestes, ela está fadada a parar, a ficar desesperada. Agora preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Você que está aqui nesse culto de milagres, você que está aqui nessa campanha, talvez você está falando assim, pastor, mas sabe o problema que eu estou passando? Você passa um tipo de problema, eu passo outro tipo de problema, muitas pessoas passam problemas. Aliás, a Bíblia diz que pessoas no mundo inteiro estão passando por aflições. E eu quero te falar nessa noite, não fique olhando para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não fique garantindo o seu problema. Parece que o problema passa a ser um amuleto, algo para você sustentar, para você desculpar, eu não faço isso por causa do A, do B, do C, a coisa não está indo por causa de... Não, você não depende das circunstâncias, você não depende dos fatos, você depende de Deus, você depende da palavra de Deus, você depende da promessa de Deus, você depende de permanecer fiel a Deus, você depende de ver o ciclo de Deus se cumprir na sua vida. E só vai ver o ciclo se cumprir aquele que perseverar, aquele que passa por tribulação, persevera, tem experiência com Deus, tem história para contar e mantém a esperança, ainda que essa esperança às vezes ela está quase, mas dali você se sustenta na fé, dando glória a Deus e vivendo de fé em fé, de glória em glória. Sabe, todo mundo passa luta. Pastor, o senhor passa luta? Passo. Às vezes, para nós, os que estão pregando, ministrando, muitas vezes as pessoas olham, mas ele está sempre lá dando glória a Deus, louvando. Mas nós também somos como vocês. Nós somos iguais. Nós todos somos iguais. Sabia? Para Deus não há exceção de pessoas.
O pastor não é mais espiritual do que a ovelha. A única coisa que Deus fez com relação aos ministros foi posição. Ele colocou uns pastores, outros mestres, depois. Para quê? Para a aperfeiçoamento dos santos. Para a gente poder aperfeiçoar na palavra os santos, ou seja, os crentes. Agora, nós passamos as mesmas lutas. E eu quero terminar essa mensagem te levando para outro livro que está cheio de esperança, cheio de fé, que é o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança um dos itens daquele ciclo. É o segundo degrau. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Ele suportou o quê? Oposição. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, queridos, o autor dos Hebreus, ele fala da galeria da fé, no capítulo 11, fala de tantos que andaram por fé nesse mundo. Ele fala, nós também temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos testemunhas ao nosso redor. Se o irmão que está vencendo, ele para nós é uma testemunha também. Se as pessoas que estão tendo experiência com Deus, eu creio que você tem experiência com Deus, talvez você não saiba, mas você tem. Isso é um testemunho. Portanto, também nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, testemunho, e esse livro está contando aqui, são homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que estão ao seu lado. Homens e mulheres que estão orando por você. Homens e mulheres que estão lá na sua célula. Homens e mulheres que estão ali, sabe, orando, pagando um preço. Homens e mulheres que estão te encorajando a não desistir. Homens e mulheres que estão ao seu lado. Homens e mulheres que têm sido um testemunho vivo da fé em Cristo. Homens e mulheres que não têm desviado o olhar para aquilo que passa na televisão, para aquele programa que só fala de coisas pervertidas, aquele que só fala em separação, aquele que fala em adultério, aquele que fala só coisas terríveis, e aí nós vamos embora para esse programa. Não. Homens e mulheres que estão olhando firmemente ao autor e consumador da fé. E aí, queridos, essas pessoas, elas passam por nossas tribulações, aflições, mas elas não se fatigam, porque elas estão sendo renovadas no Senhor. E elas não se desmaiam em suas almas. Aquele que espera no Senhor, ele renova a sua força. Quando você estiver ali fraquinho, você vai gritar em alta voz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque é aí que se aperfeiçoa o poder de Deus na minha vida. Porque é ali que eu estou dependendo totalmente de Deus. É ali que está se cumprindo o ciclo da tribulação, da perseverança, da experiência e da esperança na minha vida. É exatamente ali que Deus estende a mão dele, que Deus fala: olha para mim, não olha para as circunstâncias. E é exatamente ali, naquela situação onde estou fraco, é que eu vejo
vejo a mão de Deus se levantando, sabe? E essa esperança, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, a esperança que nós temos em Deus, a confiança que nós temos nele, vai nos trazendo um alento, vai nos levantando, vai fazendo com que nós possamos nos fortalecer, sabe? E hoje eu estou aqui para te dizer: não desista, tenha esperança, tenha esperança, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, ainda que sua esperança esteja, como eu falei aqui, sabe, se esvaindo, então creia com outra esperança, como Abraão fez, e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você vai orar agora. Você vai fazer a sua oração. E vai dizer ao Senhor: Pai, me perdoa, porque eu tenho esperado em tantas coisas. Eu tenho esperado no homem, eu tenho esperado na força do meu braço, eu tenho esperado nos meus bens, eu tenho esperado, sabe, um amor físico, um amor que não é aquele amor incondicional do Senhor. A minha alegria tem estado dependendo de tantas coisas, quando o Senhor é quem me alegra, a sua força me alegra, a alegria do Senhor me fortalece. Me perdoa, Senhor, que quantas vezes eu tenho trazido para a minha mente, para os meus pensamentos, para o meu coração, para a minha alma, eu tenho trazido coisas que não podem me dar esperança, eu tenho trazido coisas que vão minar a minha fé. Quanto tempo eu tenho gastado com isso? Quanto tempo eu dedico a essas coisas, Pai? Me leva, atrai meu coração, Senhor, me leva a estar perto de Ti, Senhor, porque os Seus pensamentos são mais altos que os meus, os Seus caminhos são mais altos que os meus. Me leva a ter os Seus pensamentos, Pai, me leva a andar nos Seus caminhos, Pai, me leva a experimentar, Deus, assim como Abraão experimentou. Não duvidar da promessa, mas andar por fé e se fortalecer, dando glória a Deus. Que os meus lábios não venham murmurar, que meus lábios não venham blasfemar, que meus lábios não venham liberar palavras que vão contrário à tua promessa, à tua palavra, mas que as minhas palavras possam ir, ó Deus, na mesma direção da tua promessa, que a palavra que sair dos meus lábios venha confirmar a promessa, venha confirmar a bênção, venha ir na mesma direção, Senhor, venha ter coerência com aquilo que eu digo que eu creio, que a minha fé não seja apenas algo, ó Deus, que eu faço somente no culto, mas aquilo que eu vivo no meu dia a dia, naquilo que eu amo vivendo, naquilo que eu vivo andando, naquilo que eu tenho experimentado a cada dia, mesmo diante das provas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das aflições, mesmo diante, ó Deus, das situações mais adversas, ó Deus, quando a minha fé tem que me levar a crer com esperança, mas eu sei que o Senhor está ali comigo, eu sei que o Senhor não me desamparou, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim,
Se levanta, meu filho. Continue a caminhar. Continue a correr com perseverança a carreira que te está proposta. Continue orando, que esta é a sua oração. Esta oração está nos seus lábios. E diga a Ele, abre os seus lábios, abre o seu coração, diga a Ele. Diga a Ele exatamente o que passa na sua vida, o que passa no seu coração. Diga a Ele aquilo que você tem percebido na sua vida. Você sabe, pelo Espírito Santo, precisa mudar, precisa ser transformado. Você precisa viver algo diferente. Você precisa viver algo novo na sua vida. Você precisa avançar. Você precisa ir além. Você precisa romper. Fala para Ele, Pai, eu preciso estar na sua presença. Eu não quero mais buscar o Senhor de vez em quando. Eu não quero mais, ó Deus, vir de vez em quando na sua casa. Eu não quero de vez em quando ver a sua palavra. Eu não quero de vez em quando, ó Deus, ouvir a tua palavra. Eu não quero de vez em quando, ó Deus, sentir a sua presença, Pai. Mas essa esperança que está no Senhor, os meus olhos que estão no Senhor, não põe consumador da minha fé, que me faça, Senhor, passar por essa tribulação com perseverança, Pai, tendo experiência com o Senhor. Eu lembrando, ó Deus, a minha esperança, a minha esperança, a minha esperança. Eu vou ter esperança no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Abra os seus lábios, querido, e diga isso a Ele. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a sua voz. Qual é a sua situação hoje? Qual é o quadro da sua vida? Você não está aqui para que as coisas continuem do mesmo jeito. Você está aqui porque você tem esperança.
Pessoas podiam estar aqui nesta noite, mas talvez não tiveram esperança que algo pudesse acontecer. Mas nós temos esperança, e a nossa fé faz a coisa acontecer. Nós não precisamos esperar acontecer para crer, nós temos que crer para ver acontecer. E ainda que você leve como Abraão o seu próprio povo, ainda que você leve o seu próprio povo alguns sinais do cansaço, como o corpo de Abraão estava amortecido, já sendo velho, 100 anos, mas ele não duvidou, ele creu na promessa. E Deus, Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém. Glória a Deus. Então permanece. Permanece. Não abre mão. Às vezes você está querendo abrir mão. Às vezes você está querendo entregar os pontos. Às vezes você está querendo ir pelo caminho mais fácil. Às vezes você está optando aquilo que não vai trazer. Às vezes não vai requerer de você um esforço. Mas você, querido, deve optar pela palavra de Deus. E ainda que crer na palavra de Deus, permanecer crendo sozinho lá na sua casa, crendo sozinho lá no seu trabalho, tendo esperança sozinho na sua escola ou talvez em outros lugares. Não importa. Importa que a esperança não pode morrer no seu coração. Porque ao cheiro das águas, como foi cantado aqui nesse cântico, aquilo que parecia não germinar, não dar fruto, vai florescer, vai frutificar. Há um poder de restauração, de recomposição tão grande da obra de Deus na nossa vida que você não imagina. Pessoas que já estiveram lá no fundo do poço, pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte, pessoas que, como eu falei aqui, testemunharam situações das mais adversas, hoje estão dando glória a Deus, porque não quebraram o ciclo. E eu estou aqui para te dizer: não quebre o ciclo, deixa Deus completar a obra, deixa Deus completar a obra na sua vida, deixa Deus completar o ciclo. Não abre mão, não renuncie aquilo que Jesus conquistou por você. Teve um preço, o preço foi o sangue de Jesus. E Jesus, ele comprou essa causa, que era uma causa falida, assim, nós éramos, uma causa que aos olhos do pecado ia gerar morte, mas a causa comprada pelo sangue de Jesus fez dar vida. Essa fé é a que vivifica mortos, é que traz existência que não existe. Sabe, isso pode acontecer. O que está no seu coração? O que está na sua mente? O que você veio fazer aqui? Se não ter esperança no
no Deus do impossível. Você está aqui porque você crê no Deus do impossível, então não abre mão, não, querido. Não entrega os pontos, não. Vai fortalecendo a sua fé, dando glória a Deus. Eu queria chamar aqui a vinda do pastor Ana Paula. Os discípulos e as discípulas aqui também à frente, direto do pastor da pastora. Nós vamos fazer a unção com óleo, mas eu gostaria que você que saísse do seu lugar e já declarando como aquilo que nós ministramos hoje, declarando a palavra de Deus, declarando assim como Abraão ele teve que esperar contra a esperança. A esperança do mundo dizia não. Ele esperou contra a esperança. E ele creu. E assim ele viu a promessa. Então você vai sair do seu lugar, declarando isso, declarando a palavra de Deus, declarando a vitória sobre a sua vida, declarando a vitória sobre a sua família, declarando a vitória sobre aquelas situações mais adversas que possam existir, porque Deus é contigo, amém? Mesmo sem chegar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti. Deus dias em tuas mãos. O dia que o Senhor virá, o inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti. Deus fiel.
culto não acabou, viu, queridos? Vai entrar, permanecer orando. Quem precisar ir embora nessa hora, eu abençoe em nome de Jesus. Mas o culto não acabou. Mas você pode permanecer em oração. Você já foi ungido, você